tudo bom? Deu certo, conseguimos. E aí, belo disco, hein? Obrigada, obrigada. Agora, eu estava lendo, você já estava planejando esse disco, aí veio a pandemia e se acelerou o processo, foi isso? Isso, o disco ele estava planejado para ser gravado logo depois do Carnaval. A gente começou a trabalhar na gravação mesmo, assim, logo depois que a gente selecionou as canções, algumas estavam ficando prontas, e aí ele começou a ser gravado, a nossa agenda de shows estava retornando, né? Mas só que a Uhum. agenda logo caiu, assim, a gente fez show até o dia 14 de março, e logo em seguida a gente se viu com apenas o disco para poder fazer, o que foi, Sim. de alguma forma, acelerou o processo. Eu acho que esse disco talvez saísse só em agosto ou setembro, se não fosse isso, né? Porque a gente ia ter que fazer nos intervalos da minha turnê solo, que eu ainda estava fazendo o Tom da Takai, e o Patufu estava com música de brinquedo, e o Patufu não de brinquedo esporadicamente. Então você pegou quase, você tocou até praticamente as vésperas do decreto do confinamento. Foi justamente o show, o último show foi dia 14 de março, e era uma dobradinha, assim, era Jacareí e Salto que a gente ia fazer. Aí a gente fez Jacareí, já não teve o show de Salto, né? E a gente voltou para casa e sem nenhuma ideia de como, quando seria a volta. E a gente está respeitando bastante o isolamento, sabe? A gente ficou aqui, eu, John e Nina, fazer live mesmo, acho que só eu e John fazendo Patofu, aquele Patofu, uma música de cada disco, só para iniciados mesmo, mas a gente não quis É, muito se aglomerar, fazer lives com muita gente, juntar. Tem muita solicitação para fazer uma música de brinquedo ao vivo, mas não tem como, assim, porque são 10 pessoas no palco, fora a equipe técnica. Aí eu não. acho que isso aí não é isolamento, sabe? Então, o isolamento já é negado por tanta gente. Acho que quem está fazendo o dever de casa tem que continuar a fazer. Com certeza. Agora, a Nina é uma das grandes fontes de inspiração no disco, né? Terra Plana é para ela. E não esqueça que não é de vocês, é uma música gravada há muito tempo atrás, também, de uma certa forma, cabe a ela, não? Eu acho que a gente, nesse momento, Terra Plana, quando ela foi feita, que o John fez no ano passado e deu de presente para a Nina, a gente já vinha vivendo aqui no Brasil esse absurdo, né, das pessoas acreditarem mais nas mentiras de internet do que na ciência. As pessoas acreditarem nessas notícias falsas mesmo e sem nenhum cuidado em checar fonte, e de repente isso é transportado para a nossa vida real, botando gente, eu acho, completamente incompetente aí na tentativa de guiar. É melhor a gente não ir para essa discussão, senão eu vou começar a chorar. Né? Pois é, então, eu acho que a gente já vinha sentindo esse mal-estar, sabe? Em que país que a gente vai viver, como é que vai ser, né, o Brasil andando para trás. E aí, quando o John fez a canção, ela vem com essa carga mesmo de pensamento, de gente que a gente cuida de uma vida, cuida de outras vidas, nossos bichinhos também. Mas Sim. imagina, todo mundo que tem que está vivendo essa incerteza. A gente vivia uma incerteza até confortável, sabe? Porque as pessoas que vivem a incerteza estão no limite de ter comida ou não todos os dias, né? Sim. E aí a gente, de repente, está na incerteza de trabalho agora, de saber como que volta. E aí você tem que ficar pensando que, imagina se a gente está nesse desconforto há 3 meses. Imagina quem vive assim desde que nasceu, né? Sem nada, sem nenhuma luz, assim, sem nenhuma perspectiva. Então acho que acabou que fomos escolhendo as canções, algumas têm alguns respiros, claro, no disco. Acho que Love Song é uma música que ela até foi feita há mais tempo e ela tem essa coisa de celebração de amizade, do amor à distância também. Mas Uhum. acho que no fim as escolhas têm um tom um pouco melancólico, um pouco meditativo e acho que a arte reflete mesmo assim o que a gente passa e dentro da pandemia, com tudo acontecendo,
a carga emocional do disco fica mais forte, né? Seja pela minha experiência que gravei, seja de quem está ouvindo e vai ler ali, se não estava escrito por causa exatamente desse momento, mas acaba fazendo outras ligações. Então, por isso muita gente se emociona. A canção do Nico, né, que foi feita para a Nina dele, é uma canção de preocupação também, de cuidado, de afeto. Até que ponto a gente pode controlar a vida, né, dos filhos? Então, assim, tudo ganha um significado imenso, assim. E isso é surpreendente, eu acho, assim, cada vez que você é capaz de se emocionar com uma música, com um livro, disco, um filme, é sinal que você está vivo, sabe? Que a sua humanidade está aí, está batendo forte. E muitas vezes a gente fica anestesiado e para de pensar sobre isso. Então, acho que esse disco está trazendo um sem número, assim, de emoções, desde a saudade da Amy, saudade do Michael, sabe? Tudo isso bate um pouco, Sim. assim. E é incrível que a música do Nico, um dos versos é "Não se esqueça de lavar as mãos", né? Ele acabou sendo muito profético, né, nesse sentido. Pois é, incrível, incrível. O Nico, ele deixou um monte de canções que tem esse poder, sabe? De falar. A gente estava comentando com o John aqui, quando a gente estava escolhendo as músicas, o jeito que a gente escreve, o jeito que o Nico escreve, é bem diferente. Porque o Nico, ele é muito direto. Ele pega o sentimento e joga para a emoção. E a gente, às vezes, eu, o John, do jeito que a gente escreve, a gente fica tentando achar um outro jeito de falar aquilo. E aí, de repente, chega o Nico e fala as coisas assim, lave as mãos, eu quero, sorria, faça o que você quer, não se esqueça de lavar as mãos, me ligue, se umas coisas que a gente às vezes fica pensando, poxa, por que a gente não faz assim também, né? Não sei, tem gente que tem esse dom, e o Nico deixou tantas canções assim, o disco que ele gravou aqui em casa mesmo, poxa, tem uma canção que é Ser Feliz é Complicado, tava cantando ela outro dia, falei, gente, olha, é mesmo, é mesmo, e ele fala isso de um jeito tão, que descomplica um pouco, sabe? Então, eu gosto de escolher esses autores que escrevem de forma diferente da gente, né? E outra vez, o Nico ali sincronizado com o que está acontecendo, mesmo ele não estando aqui há tanto tempo. E era uma canção escondida, né? Porque ele não gravou. Estava ali documentado só num vídeo de YouTube. E aí eu falei com a Márcia e com a Nina. As duas acharam que eu poderia mostrar essa canção para mais gente. E acho que é das músicas do disco, talvez a que mais as pessoas fiquem mandando uma para outra, sabe? E eu vejo isso assim, as pessoas não, ou pedindo agora, muita gente está pedindo para eu escrever, porque a letra do lyric vídeo é minha, né? Então, dá para você escrever isso aqui com a sua letra para mim? Então, eu acho bonitinho, assim, mais uma vez alguém ouvir e ver uma coisa que você fez nova e querer estar mais próximo, né? De novo. Eu gostei muito do Amor dos Tempos do Cólera, que faz referência não só ao Gabriel Garcia Marques, mas também o tempo que a gente está vivendo, né? Que é um tempo de cólera, né? Exatamente. Por isso que, assim, Virginie, obrigado, primeira canção que a Virginie me convidou para fazer com ela, o ano passado também. Mas ela também, ali, mesmo morando em Toulouse, tendo esses reflexos desse ódio, né? Desse tempo de ódio, das pessoas destratarem umas às outras, sem se importar se é verdade ou não. E ela me mandou a música e pediu a letra, que eu fizesse a letra. E a música veio com o título já, O Amor em Tempos de Cólera. E eu falei, o que a gente pode fazer? Como eu escreveria essa canção? Primeiro que ela, quando eu ouço a voz da Virginie, sempre vem muita candura, né? Vem muito cuidado, conforto. Uhum. E aí, como ela veio com esse título, eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma canção que é como se fosse um mantra que as pessoas possam ouvir, ou sabe, uma música que você vai ouvir antes de querer dormir, ou se tranquilizar um pouco, recobrar a respiração. Então, foi com essa intenção que eu escrevi, de pensar que em momentos difíceis, às vezes uma massagem nas costas é bom, você tirar o sapato, pisar na grama, ouvir o barulho da chuva, que são as coisas que a gente pode buscar na natureza mesmo, pode recorrer a esse tipo de carinho que não custa muito, né? E às vezes a gente fica pensando em mirabolâncias, assim, o que vai me fazer feliz, né?
sei lá, um carro louco, uma viagem maluca, mas às vezes não, você precisa de afeto, é de toque, né? De alguém te abraçando. Pena que agora a gente não pode se abraçar tanto assim. Mas a música vem com essa tentativa de resgatar o amor simples, o amor do dia a dia. Aliás, se tem uma coisa que eu admiro tanto em você quanto no João, vocês são grandes estudiosos da cultura pop, assim. E a Virginie, assim como você, sempre se caracterizou por esse vocal mais doce, mais cândido mesmo. Só que eu acho que a Virginie não foi compreendida na época dela, como a grande vocalista que ela é, da maneira que você hoje é compreendida. Você acha isso, não? Ah, mas eu não sou compreendida tanto assim, não. Não? Não, se você acha isso, acho que ela sofreu demais. Não, eu acho que assim, eu ocupei um espaço ao longo desse tempo todo, né? São quase 3 décadas aí. Eu acho que a Virginie, ela... Primeiro que assim, quando eu surgi, uma coisa que é importante, na época que eu comecei a cantar, apareceram aqueles primeiros equipamentos de palco, de show, que você tinha monitor de ouvido para se ouvir melhor cantando. Isso fez uma diferença incrível, assim. E isso eu vejo fugindo um pouco, mas falando sobre também a Tracy Thorn no livro dela, que ela conta a história dela, né, de como ali no Everything But The Girl, ela fala que ela sofria demais para cantar, porque ela chegava nos lugares e ela não conseguia se ouvir. E aí, quando ela começou a cantar com monitor de ouvido, ela falou, gente, olha isso. E aí as pessoas falavam, ela não canta nada, tudo, mas é que não tinha o técnico de som bom, às vezes, né? Não tinha equipamento. E quando você tem as coisas trabalhando para que o seu jeito de se expressar seja bem compreendido, bem entendido, isso faz muita diferença. Então, assim, eu nem sei, nem que eu conversei com a Virginie sobre isso, mas acredito que tenha sido uma dificuldade para ela, para Paula Toller, ali nos anos 80, ter, né, esse tipo de... Esse luxo que é você se escutar bem para poder cantar sem fazer esforço, cantar do seu jeito. E eu acho que ela até, a Virginie voltou a compor, né? Tem feito algumas coisas com o Ira, tem tocado com o Edgar, e depois de um tempo um pouquinho afastada, assim, é bom você recuperar esse gosto por voltar a compor e voltar a cantar, e cantar de uma maneira confortável. Ela sabe agora escolher e como fazer a voz dela também chegar às pessoas dignamente, né? E aí a gente vai ver na história da música mesmo né? Acho que o Mário Reis não faria show, né, naquela época. Como é que ele ia conseguir fazer? Porque ele cantava, né, daquele jeitinho, que era o grande jeitinho dele. E assim você vê a própria Nara, né, na época, de repente ia para algum lugar e aí não dá para se escutar direito. E não é porque ela cantava mal, não era porque era desafinada, não, é porque não tinha suporte, né? Então, assim, eu acho que eu agradeço muito ter a tecnologia que ali, bem no começo da carreira, já apareceu e já ajudou a eu poder fazer isso bem também, ao vivo, tanto quanto em estúdio, né? Fora que ia ser tudo gongado no The Voice, né? Eu tenho certeza absoluta. Quer dizer, não sei, né? Porque eu tava vendo lá, teve um Eurovision desses que o cantor português ganhou e ele cantava baixinho, às vezes, né? Quem sabe, há uma chance. Mas eu não me sinto muito à vontade, não. Nunca me senti à vontade de julgar as pessoas, assim. Me convidaram já, mas realmente eu fico, porque eu falei, se fosse eu ia ser gongado, como é que eu posso gongar ou não gongar alguém? Tipo, né? Então vamos esperar mais um pouco. Você cantou I Don't Wanna Talk About It, que é uma versão bem próxima do que Everything But The Girl fez. Você cantou Heal The Pain, que é do George Michael, que é um pop de um cara que sempre gostou de bossa nova. A tua experiência com a bossa nova, gravando Tom Jobim, gravando com o Marcos Valle, com o Jornal, passa pela Inglaterra, não? Passa pela redescoberta pela descoberta da bossa pelos popstars ingleses? Certamente, certamente. Porque eu acho que eu tinha um registro de bossa nova numa época bem jovem, de rebarba, assim, né? De ouvir, assim, ouvir em casa, ouvir aqui, ouvir na rádio de vez em quando. E aí eu vou escutar a Tracy, a Sade Adu, a Suzanne Vega cantando e assim, e desse jeito também. Aí é porque agora a gente tem bem mais como descobrir essas coisas, né? Mas ali no começo da carreira,
eu tinha que comprar a revista para ler. Então, se não tivesse uma matéria na Bis, né? Contando isso, assim, só se eu comprasse uma revista gringa, assim, para poder saber dessas coisas, ou entrar em contato de uma forma muito esdrúxula com essa informação, né? Era bem difícil, a gente não sabia onde que as pessoas que a gente ouvia, onde elas bebiam, né? Assim, mal a gente conseguia ter os lançamentos no mesmo mês, né? Então, assim, e eu acho que é bacana você perceber isso, assim, que sai uma coisa daqui, vai lá para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, as pessoas ouvem e se apaixonam por aquele jeito de fazer música ou de cantar, e aí isso volta para o nosso país, aí essas pessoas quando vêm aqui, ou quando cantam alguma coisa daqui do Brasil que tem o DNA da bossa nova, ou do samba, da música brasileira, do Gil, tem uma reverência, né? Olha, esse é um ingrediente novo que estava aí, e que a gente pegou e botou na música pop, e foi para o mundo, assim, mas a gente também tem a gente colheu ali, aqui no Brasil. Eu acho que, sei, tem muito a ver com aquela famosa síndrome de vira-lata que o Nelson Rodrigues fala, né? Mas eu acho que a gente não dá o devido valor para a música. Eu lembro uma vez que eu entrevistei o John Adams, que é um compositor contemporâneo e tal, e eu falei que era do Brasil, e ele falou, pô, Caetano, João Gilberto, Tom Jobim, best music in the world, assim. E eu lá pagando pau pro John Adams, né? Pois é verdade, isso acontece mesmo. Acontece, você vê a minha experiência com o Andy, gravando com o Andy Summers, né? Ele veio aqui tantas vezes buscar, aprender com o Menescal e conversar com todo mundo, com o Marcos, com o João Donato, com todo mundo, assim, o que é bossa nova, como fazer, como tocar, estudando, né? Quero estudar isso. E aí eu conheci ele ouvindo o som do Police, né? Assim, depois eu fico sabendo que quando ele tocava as músicas dele ou as canções da época dele, era um encantamento ele ouvir a música brasileira e saber como é que era feito, né? Aí ele vem aqui e vai atrás e me explica, me conta como é que faz. E claro, Menescal e toda a turma, as pessoas muito generosas, né? O Lira, eles vamos lá, vem aqui, vou te mostrar assim que faz. Ó. Conta todo o segredo, né? E vem cá, como é que foi trabalhar com o Marcos Valle e com o João Donato? E com o Menescal? Com o Menescal? O João Donato também já cantei com ele também. Sim, João Donato Menescal, claro. Essa turma toda da Bossa Nova, assim, sempre foi muito fofinha, assim, comigo, sabe? Assim, fiz alguns shows com eles, mas especialmente essa experiência de ter feito disco, trabalhado mais de perto, depois feito show com o Menescal e com o Marcos. Nossa, foi muito significativo. É um outro jeito, né? Outro jeito de escolher repertório, de fazer arranjo, de cantar, de gravar. São outras histórias. E eles sempre compartilham bastante da experiência deles. Isso que eu acho legal, assim. A gente viveu, como tem essa carreira aí de tanto tempo, tem época que a gente sente que as pessoas não querem contar, né? Ah, eu fiz isso. Como é que foi? Ah, não, peraí, um dia eu te conto, né? Sabe? Fica um negócio assim, me ajuda, né? Você não quer me ajudar? Não, pois é, então um dia eu vou te falar como é que faz esse negócio. E assim, eles são super assim. Na época também, como era de turma, né, que eles iam para fazer as coisas, assim, ele tinha essa socialização da informação, né? Hoje acho que a informação é tão socializada que é difícil saber como fazer, né? Como fazer as coisas que tá todo mundo fazendo. Às vezes as pessoas fazem as mesmas coisas, exatamente. Então, para você se destacar, você tem que ter um clique muito especial. Mas o Marcos e o Menescal, eu falo que eles realmente são mais jovens do que... Eles mentem a idade, porque eles são bem mais novos do que eles são. Eles têm muita energia e estão sempre... acho que eu não teve nenhum momento que eu falei assim, gente, vamos fazer isso. Eles, não tô cansado, não, hoje eu não vou. Não, sempre, cadê? Vamos. E vão ficando. E querem ir. O Menescal só não gosta de ir pra festa. Festa, realmente ele não gosta. Ele tem aquela camiseta festa, tô fora, né? Que tem várias, uma de cada cor diferente. Mas de vez em quando até ele vai pra festa. Mas assim, em termos de fazer coisas, de lançar disco, arranjar, produzir, viajar,
São dois garotos que têm uma obra incrível e eu me sinto muito honrada assim por ter feito um trabalho com eles, ter na minha discografia, colocar ali, né? Meu currículo eu posso botar ele todo sem mentir, né? Porque é verdade, né? Assim, não, eu fiz um disco com o Marcos Valle com o Enescapa. A capa é uma ilustração do Renato Larini, é isso? Renato Larini, sim. E outra coisa que eu gosto muito de você é que você nunca pensa só na música. Você pensa num conceito de arte para capa, de arte para o que você usa, né? Você usava muita coisa do Ronaldo Fraga. Você tem essa preocupação com o cenário. Como é que nasceu isso? E por que você acha isso tão necessário? Talvez porque eu seja da geração do videoclipe mesmo, né? Assim, os meus grandes ídolos ali da adolescência, se pegar Duran Duran, The Cure, por exemplo, que eu vi os videoclipes e falei, nossa, gente, que videoclipes legais, quero fazer clipe, né, um dia. Eu quero ter banda, tiver banda, fazer clipes legais um dia, assim. E aí fica sempre essa vontade de você ter uma tradução visual para música, né? E valorizá-los, assim, valorizar a pessoa que faz a roupa, a pessoa que fez o cenário, o fotógrafo que vai botar sua imagem, que vai se multiplicar durante bom tempo, assim, fica, né? É aquele instantâneo do seu momento. E aí desde então, assim, que a gente começa a perceber que pode ter um fotógrafo bacana, um diretor com uma linguagem caprichada, tudo isso dá vontade de você fazer mais, dá vontade de você trabalhar com esses artistas, né? As outras linguagens que complementam a música. Então, assim, fazer um disco novo, como eu estou fazendo e lançando agora só digitalmente, né? Porque as fábricas estão fechadas, é muito doído, sabe? Dói muito, assim, porque o projeto gráfico do disco é incrível, do CD e do vinil, né? Eles vão, assim que puder, assim que voltar a produzir, a gente vai lançar. Porque tem toda coisa, tem muito mais coisa, assim. A capa dos singles... Pois é, a capa dos singles que a gente fez dessa vez, né? Preservando a arte mesmo, assim. O Renato se conectava com a canção, escrevia, me mostrava e falava, essa é a capa do single da Terra Plana, depois Não Esqueça e Não Creio em Mais Nada. Só que entre essas imagens e depois delas tem muita coisa que ele criou, ouvindo as canções e buscando ali, até mesmo no acervo que ele tinha, porque ele tem um acervo maravilhoso, incrível, assim, até convidei as pessoas para poderem conhecer o Instagram dele, Renato Larini, do Espaço Zebra, que é o lugar que ele tem lá. Aliás, com a Nelly Pereira, sou fã, que é uma pessoa incrível também. Vocês têm que conhecer o Espaço Zebra. Quando abrir, por favor, vão lá. É em São Paulo. Então, eu fiquei com vontade de trabalhar com o Renato, porque ele tem essa arte de impacto, de várias camadas também, de chegar, você ver uma coisa dele e você tem uma reação, não passa batido, sabe? Você vai falar, que coisa estranha, né? Olha que engraçado, então, nossa, não gostei, tô com medo, né? Uhum. E eu acho que essas músicas têm um pouco disso, porque elas têm esses temas que tem gente que vai, não vou querer ouvir porque eu tô triste, já vou ficar mais triste, ou então, não gosto de Michael Jackson, ou sei lá, quem pode cantar Amy, né, além da própria Amy. Então, assim, eu acho que trazê-lo com essas coisas que ele faz, para juntar com essa música, nesse momento, embora seja um sonho antigo de trabalhar com o Renato, assim, mas caiu completamente, casou com esse time de canções, sabe? Então, assim, aguardem que assim que tiver pronto o CD e o vinil, gente, vai valer a pena, porque tá incrível. Vou aguardar. Agora, outra coisa que me chama muito a atenção é, putz, que sonoridade vocês trabalharam, né, nesse disco, né? Por exemplo, a Não Esqueça tem um teclado que parecia trilha de música pop italiana, assim. Sim. O John tá assistindo a gente aí, ó, né? O John tá aí, tá na plateia. Tá, passou um monte de Mas tem a Não Creio em Mais Nada, que é até um samba, né? Tem até uma coisa meio samba, assim. O que eu acho que aconteceu, assim, como a gente fez o disco
Primeiro tem que agradecer em nome do John, né? Porque o John que produziu e arranjou, tocou todos os instrumentos, assim. Uhum. Eu falo que o disco não é meu, né? Tipo, o disco solo, é de eu e John. Tem até um chapeuzinho do Divo ali, você viu, né? Na Tá capa. aqui, tá aqui. Eu acho que a gente voltou um pouco às origens daquele meu primeiro álbum, Onde Brilhem os Olhos Seus, que foi feito aqui em casa também. E além do John, como músico, só tinha o Lulu Camargo. Só tinha não, porque o Lulu é um super músico, né? Mas eram só os dois fazendo toda a parte musical e eu todas as vozes. Mas essa coisa das programações, orquestrações, tudo os dois fizeram. E aqui sozinhos nós, só eu e John, foi pro John tudo, porque por mais que eu gravasse um violão, um guia ou alguma coisa, claro que ele ia ficar mais bacana, assim. Não que ao vivo provavelmente eu vou fazer algumas dessas coisas que ele tocou. Mas o John tem também ele tem esse repertório amplo de música pop, de sonoridades, né? E de poder tanto emular uma coisa bem antiga, quanto fazer uma programação bem maluca, sei lá, mais nosso tempo industrial, como Who Are You, né? Que é a última canção. Então o John tem recurso. Então para mim é muito confortável ter ficado em quarentena com uma pessoa de tantos recursos assim, fazendo um disco. Porque a gente ficou limitado realmente. Diferente do meu disco Na Medida do Impossível, que tinha gente daqui de Belo Horizonte, né, da minha geração fazendo música aqui comigo, que vinha gravar, o PJ, o Glauco, que depois veio tocar com o Pato Fu, depois dessa experiência. A gente ficou aqui só a gente com a gente mesmo, mas aí o John falou, não, acho que a gente consegue fazer o disco só. E conseguimos, assim, eu fiquei bem orgulhosa do resultado, acho que o John também. Oi, você ficou bem orgulhosa, é isso? Fiquei feliz, fiquei aprovado. Falei, John, por mim estão aprovados os arranjos, cada vez que mostrar. Agora, eu não sei as outras pessoas que elas vão achar, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo algumas canções têm aquele som mesmo de banda tocando, né? One Day in Your Life é um arranjo que tem isso, um arranjo de banda tocando. E outras, o Não Creio em Mais Nada, tem acho que tem uma pegada até de videogame, sabe? Um pouco também, dos sonzinhos de gorilas, né? Sim. E ainda tem a Siri cantando ali no meio, né? Sim. Aquela vozinha assim. Agora, a Love... Bom, na verdade, desculpa falar, mas vocês são dois nerds também, né? Vou te falar que o potencial nerd do John é bem maior que o meu. Potencial não, a carteirinha nerd dele é mais pesada que a minha, porque eu sou nerd de querer ser nerd e buscar a perfeição, mas eu não sou nerd a ponto de ler manual e de ser como o John, dominar as coisinhas. Tipo, deu problema aqui em casa, eu e Nina, John, ajuda a gente aqui, o negócio tá funcionando. Aí vai o John, aí tira os cabos, tudo, e vai, liga, off, assopra, passa pano, tudo, e resolve. E a gente fica lá naquele desespero do não nerd, né? A gente é nerd na intenção, eu acho. Agora, a Huayra tem uma coisa meio Massive Attack, assim, né? Totalmente. Portishead, acho que é um cruze de Portishead com Massive Attack. Essa música, Sérgio, a origem dela é o espetáculo As Aventuras de Alice. Eu escrevi essa música baseada nos textos do Lewis Carroll para o Giramundo. Nessa peça do Giramundo, eu canto, né, e faço a voz da Alice, da boneca. Mas essa música especificamente, que é minha, eu não canto. Quem canta, eu faço só uns vocais ao vivo, assim, mas quem canta é o Beto Militani, o narrador, o ator do espetáculo. Eu e John ficamos fazendo ali o corinho. E eu acho que ela tinha esse potencial de ser uma música destacada do espetáculo, sabe? De ser, e com essa pegada que você falou, Massive Attack e Portishead. Tanto quando eu falei com o John, eu quero gravar o Who Are You, mas quero um arranjo mais ácido, assim, né? Mas botar um pouco mais peso e ser... Acho que ele botou tanto peso, assim, que tem uma hora que eu até olho, assim, parece que vão vir os dementadores cercando a gente, estão aqui falando. Falei, olha, segura, baixa que vai passar um, né?
sabe? Uns sobrevoos, assim. Sim. Porque o texto do Lewis Carroll nesse momento é justamente aquele lá que ela está conversando com a lagarta, perguntando assim, né, a lagarta para ela quem é você, de que tamanho você quer ser, se você vai diminuir, você vai sumir, você vai, né? E tem a ver, eu escolhi antes da pandemia, mas também tem a ver com hoje. Que tamanho que a gente vai ser, cada um de nós, cada um dos nossos negócios, cada uma das nossas perspectivas, a gente não sabe, né? Tá todo mundo em stand-by, assim. Então, assim, é mais uma coincidência. Mas a música vem daí. E aí eu botei para fechar o disco porque acho que ela tinha que entrar com esse questionamento no final do disco, né? De insegurança que é gerada diariamente aqui no nosso país, principalmente, mas no mundo todo tá assim. Mas tá todo mundo com muito medo, né? Eu entrevistei a Adriana Pacanhoto, acho que uns 2 meses atrás. Ela fica falando assim: eu não sei se vai existir mais Brasil, eu não sei se vai existir mais Coimbra, eu não sei se vai existir mais nada, né? Pois é. Mas a gente tem que recorrer ao otimismo, ao sol e à arte, né? Isso, imagina. Ao mesmo tempo que a gente foi o primeiro que parou, mas assim, é o que está dando combustível para as pessoas, né? Eu faço cultura tudo, mas eu me alimento das outras coisas, né? Eu tava falando que uma surpresa para mim foi perceber o tanto que a Annie Lennox é uma pessoa legal. Ela já era legal para mim, mas assim, agora, nesse momento que ela tá lá fechadinha, tudo, ela manda sempre umas mensagens tão de verdade, sabe? Ela tá fazendo também o isolamento dela, aí de vez em quando ela toca, ela manda recado. E é uma pessoa que era super quietinha, né? Mas precisou, ela viu que as pessoas estavam precisando disso, dessa conexão, dessa palavra, assim. E tantas outras pessoas, eu citei a Annie, porque é uma que eu recorro a ela, assim, tanto na música quanto a vê-la falar. Uma coisa que eu até comentei com a Mônica Salmazo também, que está fazendo as gravações. Você não sabe como é que você traz paz para as pessoas cantando, né? Porque está todo mundo numa situação tão ruim, assim. Então, quando você alimenta as pessoas com música, alimenta as pessoas com arte, né? Você traz um alívio ali, né? Pois é, e pra gente, o processo de fazer o disco funcionou como como se a gente estivesse reafirmando o nosso papel, assim. Por mais que esteja tudo parado, a gente sabe que nosso papel é fazer isso, é produzir música, né? Jogar mais coisas novas para quem também gosta e precisa. Então, você acordar e saber que tem um disco para fazer, tem horário, a gente fazia um horário bem, bem bacana. Ao mesmo tempo, ter que cuidar da casa só a gente mesmo. Sim. Né? Por mais que as pessoas falem, vocês deviam fazer isso há muito tempo. Realmente, a gente poderia e devia fazer isso há mais tempo e ver que a gente é capaz e ver que é importante você dominar qualquer tarefa básica, diária, possível, para qualquer eventualidade, sabe? Se você não estiver morando aqui, se for uma pessoa mais jovem que tem medo de sair da casa dos pais, mas porque você não sabe fazer as coisas, mas você aprende a fazer, sabe? Você aprende. Às vezes você aprende na alegria, né? Numa coisa natural e outras vezes você aprende na limitação. Você aprende porque você precisa fazer receita, você precisa cuidar das suas coisas. E muita gente está aprendendo isso agora. A Elo Carvalho está perguntando se a Nina canta. A Nina acho que é a única aqui de casa que canta no banheiro. Mas ela não canta, ela não quer ser cantora. Quer dizer, ela sempre fala que não quer ser cantora, ela quer ser artista, ela gosta de arte, de desenhar. Mas ela canta, de vez em quando eu escuto ela falando, John, olha lá a Nina cantando, e ela é danadinha, porque ela é super afinada, ela canta. Gente, no música de brinquedo, vocês viram ali, ela, né, quando ela tinha 6 anos, ela canta bonitinho, mas ela não quer viver de cantar, não, assim, por enquanto, sei lá, né, também muda tudo. Mas nem eu canto no banheiro, nem o John. Love Song é uma canção disco? É uma disco, ela é quase disco, né? É um Shibuya-ke disco.
Tem todos os elementos do disco, né? Tem o chimbalzinho, bateria, até uns violinos passando para lá e para cá, assim. A Mac, ela chama isso, né? Ela tem um... Até porque a gente ouviu muito o Pizzicato 5, e o Pizzicato 5 tem arranjos, esses arranjos japodisco, assim, que são maravilhosos, são incríveis. Mas a Mac, vou te falar que a Mac cantando, a gente quando fez aquele EP juntos, o No Jet Lag, né? Sim. Em 2009, a Mac cantando Nagoya, por exemplo, que é uma música do João Donato, John, minha e da Mac, que é outra coisa. Você vê como ela canta bem, como essa mulher é afinada, como ela é sofisticada, assim, no jeito de cantar. E é um timbre muito bonito também. Então, assim, ela é uma das deusas da música que comparece aí no disco. E Love Song é o respiro do disco. É para você realmente, quem quiser dançar, comemorar alguma coisa, um aniversário virtual, coloca Love Song e fala que você está distante, mas mesmo assim continua junto, né? Você tem duas releituras que são bem difíceis e eu acho que você se arriscou muito, né? Que é One Day in Your Life, do Michael Jackson, e Love's a Losing Game, da Amy Winehouse. Até você tinha comentado, gravou Amy, mas ninguém canta Amy como Amy. Como é que foi a tua decisão de colocar essas duas leituras no disco? Realmente, bom, no caso da Amy, eu cheguei a... Todo mundo sabe, eu sou super fã dela, já escrevi texto sobre a Amy quando ela não, né, quando ela estava mal, assim, eu falei, nossa, tomara que a gente não perca Amy, que ela sobreviva e passe por essa. Mas ela, na época ali do Luz Negra também, 2009, eu cantava, vez por outra, eu cantava Rehab no Bis. Uhum. E era aquela festa, a música era super conhecida, né? Aquela coisa, tudo, e era... Eu fazia uma brincadeira até, assim, até teve gente que viu, talvez agora, e me entende mal. Mas eu aproveitar e falar. E fazia até uma brincadeira, falei assim, olha, gente, eu não sei a letra toda, assim, mas se eu errar não tem problema, porque a Amy mesmo, ela erra às vezes. Ela esquece também. E aí cantava e todo mundo adorava. Tudo. E quando a Amy morreu, eu vi o show dela em São Paulo, né? E quando a Amy morreu, eu falei, nossa, acho que eu nunca mais vou cantar Rehab, assim. Fiquei triste, fiquei sem graça. E fiquei pensando, falei, poxa, aconteceu, né? Mais uma vez, uma pessoa partiu tão cedo, deixando, né, algumas canções, aliás, várias canções maravilhosas. E eu fiquei um tempo assim, não, eu vou só vou ouvir Amy. Fiquei ouvindo. E toda vez que eu ouvia Love is a Losing Game, que do disco é a minha preferida, eu imaginava assim, um dia eu vou cantar, vou gravar. Eu fiz até um exercício pequeno, assim, pequeno, foi um exercício, mas que não chegou a ser lançado, com o pessoal aqui de Belo Horizonte, que o Richard Neves, que toca teclado no Pato tava, o Felipe Fantoni e o Marcinho Brandt. A gente fez um exercício de produção, pegar uma música do zero e fazer, e tem isso no documentário na internet. Quem quiser procurar depois, sim. Mas eu não tinha gravado oficialmente, ela não foi lançada, não tinha pedido autorização, né? Porque para lançar e não saiu oficialmente. Eu fiquei com aquele negócio, aquela vontade de fazer a música. Falei, ficou, acho que dá para pensar numa versão da Amy, botar um acento um pouco diferente. Só fazia sentido trazer a Amy de volta, eu cantando, assim, para mim, uma forma de dizer como eu gosto das coisas que ela fez, assim, e trazer para um outro mood, assim. Então, a música ganha violão de nylon, ela ganha uma coisa mais do meu jeito, né? Eu não sei cantar com a Amy, então assim, eu tinha que trazer para esse universo. E eu fiquei feliz, assim. Acho que se eu não ficasse feliz, eu não colocaria no disco. Tanta coisa assim, tanta ideia que a gente tem, Sérgio, que a gente fala assim, não, essa não vou fazer, essa não vai dar, ou vou ter que esperar, sabe? A gente tem muita noção, assim, ao longo do tempo vai adquirindo, acho que isso aqui não, né? E aí, quando chega a colocar no disco, mostrar para as pessoas, assim, passou por vários crivos pessoais, né? Não só eu cantando, mas o John como produtor mesmo. Acho que se tivesse uma ideia ruim, assim, a gente é muito sincero, a gente fala, não, isso aí não,
passou do ponto, né? Já o Michael, eu tinha feito Ben. Essa música, One Day in Your Life, ela vem ali naquele momento que ele tá saindo do Jackson 5, né, para ir fazer sua carreira solo. Acho que ela saiu primeiro como um compacto, né, single, tudo. E tanto que não tá ali. Se for pegar essas coletâneas de Michael Jackson, essa música não tá, né? Ela não tá. Ela ficou meio que num limbo, assim. E o próprio Michael cantava pouco. Poucas vezes ele fez essa música ao vivo. Fez muito sucesso. Fez mais sucesso fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Muito sucesso aqui, né? Fez sucesso aqui, né? É. Então, eu tenho uma fita cassete com essa música, e que eu era criança e eu ouvia, nem sabia inglês direito, nem sabia o que... Só que eu me emocionava, eu ouvia aquela música e falava assim, nossa, essa deve ser uma música de um amor muito forte, né? Nem sabia direito. Depois que eu fui aprender, e era uma música que eu queria tocar no violão, mas eu não conseguia, porque era difícil. Então você tem essas coisas... Olha quanto tempo que essa música tá comigo. E assim, já fiz outros discos, mas nunca tinha conseguido, assim, falar, não, essa agora eu vou pegar e, né, vem cá, John, vamos aqui, vamos fazer. É dessas coisas que vão, acho que só a maturidade, talvez, né, o tempo passando, que você vai falar, não, acho que agora chegou a hora de fazer. Mas é uma canção que eu adoro. Até tem que falar que foi a minha prima Márcia que gravou pra mim, ela deve estar assistindo aí, a Márcia. É uma prima mais velha que eu tenho, mas ela tem super bom gosto, assim, ela, até não na medida do impossível, eu agradeço a ela por ter me mostrado tanta coisa. Sei. Por foi favor. Assim. Não, então, ela me apresentou muita coisa legal. A curiosidade é que essa música na década de 70 ela foi gravada pelo Ralph, né? Pelo sertanejo. Pois é, eu vi. Gravou pelo nome de Don Elliott. Eu vi depois, sabe? Quando eu escolho gravar uma música, eu vou ver depois quem que tinha gravado, assim. Eu falei, fiquei surpresa em ver. Mas eu não conheci antes, não. Eu vi. E você vê que é interessante, né? Por exemplo, tem muita gente que... O Música de Brinquedo faz isso muito, né? A gente grava música, aí as pessoas mais novas falam assim, nossa, de onde que veio essa música? E o tanto de gente que fala isso, e tem falado, por exemplo, com a música que o Paulo Sérgio gravou, né? O Não Creio em Mais Nada. Sim. Que fala assim, nossa, que música que é essa? De onde vem? Quem é Paulo Sérgio, né? Vai lá ver a história toda. Então, eu acho que esse é um serviço histórico, talvez, né? Você regravar as músicas. Por mais que algumas pessoas não gostem, eu acho que é preciso. Se você não... É igual os assuntos, né? Se você não pautar os assuntos, não pautar as questões, as pessoas não falam sobre ela. Então, quando você regrava uma música, acaba o pai contando pro filho, ou o irmão mais velho, ou a mãe lembrando, né? E aí você vai puxando um fiozinho. Tem gente que começa a gostar de Zé Ramalho, assim, porque ouviu o Música de Brinquedo, né? Assim, Frevo Mulher, e fala assim, que isso, que legal. Eu falei, olha que bacana, né? Aí mistura isso com Rich, com B-52s. Eu acho que esse é o grande pecado, né? Nosso grande pecado é ficar misturando essas coisas todas. Sabe o que eu acho muito legal no Onde Brilha os Olhos Seus? O fato de você ter gravado Seja o Meu Céu. Que era uma canção do Robertinho do Recife, né? Que era uma espécie de um baião new wave, assim. Robertinho que alguém com uma leitura mais ortodoxa da Nara não gravaria. Pois é, essa música, ela é uma surpresa mesmo, né? Acho que quando a gente colocou no repertório, mas ela, assim, ela representa bem os cantores nordestinos que a Nara estava apresentando naquele disco, e essa música é dele e do Capinã, né? E ela virou mesmo um baião meio techno, porque fala disso na letra, né? Tem aquela coisa, assim, e eu acho ótimo quando a gente consegue dar um formato que, de alguma forma, ainda tem um pouquinho da origem ali, ou lírica, né? Ou do som que veio, e faz e não perde totalmente a identidade da canção, né? Nem do jeito que ela foi composta, assim, respeitando a melodia, a harmonia toda, mas trazendo um novo jeito de mostrá-la para o mundo. O Jorge Pereira está te perguntando quais outras músicas da infância você tem esse sentimento. Acho que ele quer dizer no One Day in Your Life, né? Bom, eu por exemplo, tenho uma dupla que eu amo, muita gente sabe, mas eu nunca gravei nada, porque ainda não me senti capaz. Tô treinando.
que são os Carpenters, né? Eu amo Carpenters. Eu adoro. Tenho tudo, sei cantar para mim mesma, tudo. Sério. Mas não me atrevi ainda. Acho que a Karen tem aquela coisa, meu Deus, a Karen. Eu preciso mais 28 anos de carreira, talvez. Não sei, mas é uma das vozes assim que me fazem. Eu falei, nossa, tô escutando. É muito muita perfeição, sabe? E hoje em dia, você ouvindo as coisinhas todas assim, pega o fone e os remasterizados, você começa a ouvir. Eu só não gosto quando limpa demais, né? Limpa demais, tipo, tira tudo. Mas se ouvir a respiração ali dela, o jeito que fala, que articula, para mim é uma voz emblemática, assim. Mas é dessa época aí, é dessas fitas, Carpenters é bem dessa época de fita cassete, que a minha prima gravava pra gente. E que fica para sempre. E estão aqui, elas estão sobrevivendo, as minhas fitinhas estão vivas e tocando. Eu preciso comprar um tocador melhor agora. Mas carrega uma dramaticidade, não carrega, Fernanda? Karen? Sim, tem, né? É profundo, Sim. né? É tudo muito... Eu acho que ela, assim como o Michael, assim, teve aquele momento de fazer sucesso muito nova. Sim. E de ter amadurecido rápido, assim. Ter que amadurecer rápido nessa vida de... Hoje, as pessoas estão muito mais monitoradas, mas aquela vida de chamar atenção para tudo que ela fazia, né? A roupa que ela estava vestindo, se ela tinha namorado ou não. Isso... E aí deu aquele... né, o peso com a imagem dela, que foi até fatal, assim, na época. Então... eu acho que ela tinha essa profundidade, né? Essa gravidade em cantar os temas que ela cantava. E ela era meio namoradinha da América, né? Então era uma responsabilidade a mais também. Né? Verdade. É. Eu não tô conseguindo ler a pergunta de ninguém, Sérgio, porque passa Não, assim. tudo bem, eu tô lendo aqui. Desculpa Não, aí, mas na gente. maioria, todo mundo, na maioria das vezes ela tem uns 500 pedidos de casamento, ela já é casada. Ah, tá. Ó, tem uma aqui que é legal, que é a Morris, eu acho. Quer saber se vocês vão preparar alguma coisa especial para os 30 anos do Pato Fu, que é daqui a 2 anos. Conforme fala a tradição patofuniana, a gente nunca revela os segredos antes. A gente sempre faz para depois mostrar. A gente não gosta muito desse negócio. Não, vou fazer. A gente, na hora que vai ser, pá, na hora, ó, tem isso aqui. Então, Não sei, se você tem não sei, John, você pode responder aí. John, às vezes sabe, tem ideias a antes. Aline, a Aline quer saber se você vai gravar mais Duran Duran. Fazer igual meus amigos japoneses, quando eles têm um jeito de responder. Sabe quando você não quer falar ou não sabe? Assim, tipo, tem que falar a coisa certa agora, no momento certo. Imagina, não é porque eu não queira, assim, é porque para mim cantar com eles foi tão auge. Foi, né? Foi tão tipo, meu Deus, olha isso aqui, parece que eu tava num sonho, assim, parece que eu tinha, sabe? Tá cheio de filme aí, de série de volta ao tempo, né? Sabe que as coisas muda e volta e congela no tempo e volta, sei lá. Parece que eu acordei com 15 anos e tava ali, assim, eu tava em choque, né? Cantando com eles, assim. Foi um momento muito feliz. Mas do coração demais, nossa. Você leu a autobiografia do John Taylor? Sim, sim. Puta, é muito boa, né? O John Taylor, de todo mundo ali da trupe, enquanto eu passei alguns dias com eles ali, né? Porque eu acabei cantando, cantei o primeiro show, depois cantei os outros. É o cara que tava sempre com o livro na mão, sempre. O John Taylor é o cara que mais lê ali. Bom, não sei, que eu percebi. Talvez. Mas ele tava sempre tomando café com livro assim, ia no livro, sabe? E achei interessante ele lançar e contar essa história. É um sobrevivente, né, Sérgio? O cara passou. Teve uma experiência também radical, né? Assim, e conseguiu. E é demais, né? Você deve acompanhar os vídeos dele de baixo. Sim. Mostrando como ele fez os baixos das músicas, tudo. É um cara muito bacana. Aliás, a banda toda foi a grata surpresa de ter seus ídolos de adolescência corresponderem, serem aquelas pessoas que você, poxa, deve ser assim.
é assim. O Nick Rhodes é super arte. O cara gosta de muita arte. Ele queria visitar museu, ele queria saber onde comprava objetos de arte no Brasil, sabe? Você vê que ele tem ele tem um negócio com a moda, né? E ele é assim, é extremamente educado, todos extremamente educados, né? Muito bacana. O Carlos Freitas está te mandando um beijo. Ah, o Carlinhos, ó. Tá. Masterização by Carlinhos Freitas. Classic Master. Carlinhos está aí longe. Longe, mais perto, né? A gente está aí. Agora, tem uma coisa que eu queria que você analisasse. Porque aqui no Brasil, eu acho, e o Pato Fu, eu acho, foi muito importante. Pato Fu e você foram muito importantes. Agora, o Jota e o Skank, eu acho que o pop mineiro em geral foi muito importante para tirar essa ranhentice. Sempre se achou que música pop era uma coisa menor. Né? Lá fora, a música pop é muito levada a sério. Você pega, por exemplo, o Duran Duran, assim, né? Como você falou, os baixos do John Taylor, as produções que são feitas, o próprio Blondie, que era considerado até uma banda menor e tal. Você acha que vocês têm essa importância? O pop no Brasil ele virou uma coisa muito mais refinada quando veio a invasão mineira dos anos 90? Ih, não posso... Não vale resposta de japonês, né? Sérgio, eu acho que a gente, nos anos 90, a gente colheu muitos frutos da geração dos 80, né? O pessoal dos anos 80 que foi aquela geração que a gente ouviu primeiro e falou assim, nossa, olha só, rock brasileiro, o pessoal cantando em português, tocando guitarra, tudo tocando nas rádios, indo música para novela, tudo. Isso foi muito importante pra gente. Mas naquela época dos anos 80 tinha dificuldade técnica, né? De equipamento, era tudo muito caro, de mão de obra. Então, assim, houve um aprendizado muito grande ali daquela turma que se refletiu na gente. Então, assim, por mais que o Pato Fu seja uma banda de 92, o John nos anos 80 estava iniciando ali, o Samuel também, né? Acho que alguns do Jota também já tinham sua banda. Então a gente veio aperfeiçoando, inclusive tecnicamente, podendo fazer coisas e tendo umas liberdades, adquirindo essas liberdades, assim, porque a geração teve muito sucesso, a geração dos anos 80. Então você abriu vamos acreditar, né, que eles também podem fazer isso. Mas a gente passou por tantas ondas, né? Entre essas duas coisas teve a lambada, né? Teve um monte de Axé Music, tudo que tem público e tem espaço para tudo, mas sempre acaba achatando, né? Um outro movimento. E aí fica aquela sensação de que não tem mais nada. Não, tem sim, mas é porque é assim, é cíclico, ondas, né? E o importante é que a gente continue Talvez eu vi passando um negócio do Dia Mundial do Rock, né? Alguém comentando aí. Pois então, mas é importante que a gente tenha esse rock brasileiro, esse rock nacional e tenha a expressão disso até reconhecida fora, né? Você vê alguns artistas, o próprio Skank que fez sucesso, um garota nacional tocando no mundo todo, né? Que beleza. Então, mas a gente deve muito à geração dos anos 80, sem dúvida. Fernanda, nosso tempo acabou. Queria te agradecer muito pela entrevista. Parabenizar pelo disco que está lindo. E vamos se cuidar, né? Sim, fique em casa, comporte-se, seu Sérgio Martins. Boa. Muito obrigado, Sérgio. Que bom falar com você. A gente está se acompanhando aí já faz muito tempo, né? Estamos nessa estrada há muito tempo. Que bom, sobreviventes. Não fica falando, senão eles vão falar na nossa idade e não vai ficar legal, não. Mas é só olhar na internet agora. Beijão, Fernanda. Obrigada. Beijão. Beijo da Nina e no John também. Tá bom, pode deixar.